Olá, tudo bem? Boa tarde. Como é que vocês estão? 6h10, 6h09. Mais uma live. Hoje, dia 22 de setembro. Entrando a primavera. Que delícia, coisa boa. Verãozinho quase chegando. Eu estou aqui para continuar nosso bate-papo, como prometido, né? Dia de semana é dia de live. Todos os dias eu tenho vindo aqui conversar com vocês. Todos os dias eu tenho trazido algum tema, alguma pergunta, algo interessante para a gente discutir, conversar. Tem sido muito legal. E a intenção é essa. Eu pretendo continuar com essas lives até final do ano, todos os dias, exceto final de semana, né? Sábado e domingo eu não faço as lives, feriados também não, mas durante a semana a ideia é estar aqui com vocês sempre trazendo alguma novidade, algum assunto, algum conteúdo que possa auxiliar no dia a dia de vocês. E o assunto de hoje, a gente já conversou aqui outras vezes, mas é sempre assim, eu faço um vídeo e desse vídeo geram dúvidas, né? E aí eu acabo fazendo outro para responder essas dúvidas. E eu fiz um vídeo em maio falando, né, sobre o tema da live era locação, cuidado, exigir o pagamento antecipado. Eu fiz lá no dia 29 de maio essa live. Essa live tá lá no meu canal do YouTube. Para quem ainda não me segue aqui, por favor, né, que me siga. E para quem não está inscrito no meu canal lá no YouTube, por favor também, né, vai lá e se inscreve no meu canal do YouTube. Lá é Gisele Ambrosio Beltrão. Boa tarde. Então, essa live que eu fiz dia 29 de maio, lá no eu fiz aqui também e carreguei lá no YouTube. Que o tema era locação, cuidado, exigir o pagamento antecipado. Ela gerou algumas dúvidas e até eu tô sendo xingada aqui, tem uma seguidora aqui que tá me cobrando a resposta. Então eu falei, bom, vou fazer essa live hoje sobre esse tema para responder as perguntas, porque ela tá braba. Ela colocou ontem, você falou que ia responder as perguntas em box, tem 2 perguntas pertinentes e nada até agora. Gente, nem sempre eu consigo vir aqui e responder todas as perguntas, né? Eu tenho tarefas para cumprir e eu tento, sempre que eu posso, vir aqui e responder as perguntas. Mas nem sempre eu consigo vir no dia, ou na semana, ou até no mês. Vejam que eu tenho uma pergunta sem resposta, as 2 são há 3 meses. Então, não é sempre que eu consigo, né? Não é sempre que a gente consegue responder todas as perguntas. Então, às vezes, vão ficando alguma para trás. Mas eu até agradeço a mensagem da Mayara, porque daí ela fez voltar essas perguntas que estavam lá esquecidas há 3 meses atrás. Então, ela fez subir essas perguntas, né? É igual o WhatsApp, né? Às vezes a gente recebe alguma coisa e pode ficar lá atrás. Então, tu dá aquele oizinho só para a pessoa lembrar de responder. Então, é mais ou menos isso. Se caso, né, você também tenha me enviado alguma pergunta e eu não tenha ainda respondido, mande de novo a pergunta, me chame de novo, que aí a pergunta volta, né? E aí, com certeza, eu vou, sempre que eu olho, assim que eu conseguir, eu faço um vídeo respondendo a pergunta, certo? Mas então tá, vamos ao tema da live. O tema da live é locação, o tema é contrato de locação
E a gente está falando de cobrança de aluguel de forma antecipada, tá? A lei de locação, que é a lei 8.245, ela fala no artigo 20, de forma expressa, que é proibido exigir o pagamento de forma antecipada, tá? E ela fala também no artigo 43 da Lei de Locação que constitui contravenção penal punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel, revertido em favor do locatário, cobrar antecipadamente o aluguel. Mas vejamos, então Gisele, eu não posso cobrar nunca o aluguel antecipado? Gisele, eu tenho um contrato feito por você e nesse contrato tá a cobrança antecipada, então eu tô cometendo crime? Não, calma, vejam só. Pode a cobrança antecipada quando? Então assim, a lei veda, tá? É proibido, exceto em 2 situações. Quando? Nos aluguéis por temporada, então aluguéis, né, por temporada, pode a cobrança antecipada. O artigo fala, deixa eu achar aqui para vocês, para mim ler bem direitinho para vocês. Artigo 20. Salvo hipótese do artigo 42 e da locação para temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel. Então, o artigo 20, ele prevê 2 possibilidades da cobrança antecipada de aluguel, que é nos contratos de locação por temporada. Então, veja, o verão tá chegando, né? Todo mundo aí tem suas casinhas de aluguel. Nesse caso, o inquilino, sim, você entrega a chave e recebe o valor da locação. Certo? Tá tudo certo, é assim que funciona. Não deixem, inclusive, de fazer isso. Não fiquem para receber depois. O aluguel de temporada sempre se recebe antes, ok? Tudo certo. Ou a hipótese do artigo 42. Qual é a hipótese do artigo 42, Gisa? A hipótese do artigo 42 é quando o contrato não está garantido por qualquer das modalidades, que são a caução, a fiança, seguro-fiança. Então, eu não tenho garantias nesse contrato. Eu posso cobrar antecipado? Pode. Aí que está o pulo do gato. Então, a dica é contratos sem garantia, tá? E com cobrança antecipada. Essa é a dica, sempre. Aí, tá? Eu fiz esse vídeo, eu expliquei tudo isso, ressaltei para as pessoas tomarem cuidado quem tiver contrato que não seja por temporada, né? Contratos anuais, residenciais ou comerciais que cobram o aluguel antecipado e nesse contrato tem garantia, cuidado! Você está cometendo uma contravenção penal. Na verdade, você já cometeu, mas você está cometendo reiteradamente. Todos os meses que você cobra antecipado esse aluguel, você está cometendo esse crime. Então, você tem que urgente fazer um aditivo contratual para mudar esse contrato. Então, procure um advogado da sua confiança para fazer um aditivo desse contrato, tá? Antes que o seu inquilino saiba dessa informação e lhe cobre uma indenização, porque ele pode cobrar uma indenização por isso e pode inclusive fazer um boletim de ocorrência denunciando o crime de contravenção penal, ok? Então, se você é locador, fica atento, consulte um advogado de confiança para regularizar essa situação, porque o artigo 43, ele prevê pena tanto de prisão simples quanto de multa. E essa multa é de 3 a 12 meses do valor do aluguel revertido ao inquilino. Então, cuidado. Aí,
Eu expliquei tudo isso, contei a história, falei que não pode, falei que é contravenção penal, expliquei o que deve ser feito. E aí eu tenho aqui o Di Souza 360, ele me mandou a seguinte pergunta, eu vou ler, tá, pra vocês. Eu não li antes a pergunta, tá? Eu vou ler com vocês aqui. Doutora, tenho um imóvel alugado, eu não me atentei em ler a lei do inquilinato quando fiz o contrato. A maioria das pessoas não tem conhecimento da lei quando fazem contrato, né? Até porque, gente, não é obrigação de vocês saberem a lei. Por isso que existe o profissional, o advogado, para fazer esse tipo de instrumento. Então, o problema é que ninguém quer gastar para fazer o contrato, certo? Aí o barato sai caro. Então tá, tem um imóvel alugado, eu não me atentei em ler a lei do inquilinato quando fiz o contrato. Então concordamos, eu e o inquilino, em eles pagarem antes de morar. Moral da história. Quando fui comprar os meses atrasados, eles me enviaram um áudio sobre esse crime, que eu não deveria cobrar antecipado. E já faz 2 meses que deixaram de pagar o aluguel, abril e maio. Entrando para o 3º mês, junho. Minha preocupação é tentar fazer alguma coisa estando errada. Ou seja, quem está mais errado? Eu ou eles? Eu não sei como resolver isso. Em 2020, o contrato foi editado e nenhuma das partes se atentou para essa questão. Eu só falei para eles que eu não iria fechar uma data de pagamento, desde que fosse dentro do mês. Ou seja, poderia ser pago até o último dia do mês. Antes eles pagavam até o dia 9 de cada mês. O que poderá ser feito para corrigir? Eu sinto que eles estão entendendo a caução como pagamento de um mês abril e que o mês de maio vão pagar quando quiser. Olha, não tá bem clara a pergunta dessa seguidora aqui, né, que é o Di Souza 360 lá no YouTube, tá? Depois eu vou marcar ele para ele saber dessa minha resposta. Mas o que acontece? Quando você faz o contrato de locação com pagamento antecipado, tá? Sem garantia, é assim que funciona. É um telefone pré-pago. Então, eu pago e utilizo. Eu pago e utilizo. Ah, e o último mês, como é que funciona, Gisele? Igual, eu pago e utilizo. Encerrou o mês, eu não vou pagar nada. Só se eu tiver algum excedente na data, se eu ultrapassar algum dia, ou se eu tiver que indenizar algum prejuízo, ou alguma conta de água e luz. Mas referente ao aluguel é pré-pago. Eu pago e utilizo, do começo ao final. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, que no final ela fala em caução, no caso dela, ela cobrou uma caução, que aí eu não sei se foi de 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. E, além disso, ela cobrou de forma antecipada. Aí, os inquilinos estão se abusando, né? Ou, como é que eu vou falar? Não abusando, mas estão utilizando desse erro dela para não pagar o aluguel. Aí ela pergunta, quem está mais errado, eu ou eles? Gente, isso não pode, né? Se o inquilino deixa de pagar o aluguel, ele está errado, ele também está cometendo uma infração. Então esse é o momento dela fazer uma notificação para regularizar esse contrato. Como é que a gente arruma um contrato? Ah, mas se o inquilino não quer assinar, gente, notifica. A gente tem que cessar o dano de forma imediata. Então a gente tem que demonstrar a nossa fé, a nossa boa fé. A gente tem que demonstrar, no caso desse contrato ser levado a juízo e ser questionado, esse inquilino reivindicar alguma indenização, a gente tem que demonstrar para o juiz que a gente teve boa fé. Então, se hoje eu tenho conhecimento, né? Eu assisti a live da Gisele e eu sei que eu não posso mais cobrar o aluguel de forma antecipada porque o meu contrato tem o caução. Então eu tenho que fazer 2 escolhas. Ou eu devolvo a caução ou eu paro de cobrar de forma antecipada. Primeiro ponto. Ah, eu quero, né, conforme a Gisele me explicou, que o contrato com garantia não tem liminar e eu também prefiro receber de forma antecipada. Eu prefiro devolver a caução e continuar recebendo de forma antecipada. Perfeito.
procura um advogado da sua confiança, especialista na área, para que ele faça a notificação, faça um termo aditivo e regularize essa situação de forma imediata para cessar essa irregularidade contratual. Porque cada dia, cada mês é um dano. Então, você tem que cessar isso de forma imediata. Ah, mas ele não quer. Ah, mas ele me mandou um áudio. Gente, notifica. Você tem que agir. Você não tem que esperar o outro. Você tem que agir. Mas para você agir, você vai precisar de auxílio. Ah, notifica. Ah, Gisele, como é que se notifica? Gente, aí você tem que procurar um profissional para fazer, entendeu? Não adianta pegar modelinho da internet que vai dar problema. Não adianta pegar modelinho do colega, do irmão, do tio, que vai dar problema. Cada caso é um caso que deve ser analisado com cuidado. Cada contrato vai ter que ser analisado, o termo que tem nele, e também a notificação vai conter qual a sua vontade a partir de agora, né? Como vai ser a partir de agora. Então, isso tem que ser montado. Então, para o de Souza, né? Ele tem aqui uma notificação tanto para acessar a ilegalidade por parte dele, tanto uma notificação de cobrança para dizer para o seu inquilino, olha, veja bem, você está em débito, assim, considerando que temos uma caução, considerando que eu vou desistir desse contrato com caução, que agora vamos ter contrato sem garantia, eu vou, né, talvez seja isso, pegar essa caução para suprir esse débito. E a partir de hoje, você continua me pagando de forma antecipada e o contrato não haverá mais garantia. E aí regulariza a situação. Vejam como é simples, né? Mas claro, é simples para mim, que trabalho na área, que estou acostumada, que a gente tem esse contato com o direito, né? Mas por isso que eu digo, não tentem fazer as coisas sozinhas. Vejam que ela começa a pergunta dela falando, não me atentei em ler a lei do inquilinato. E eu vou dizer para ela, mesmo que ela lesse, talvez ela fizesse errado, porque os modelos de internet também não se atentam à lei do inquilinato e fazem um monte de besteira. Então, procure um profissional para fazer esse tipo de instrumento. Não se aventure, né? Porque isso é se aventurar, é querer alguém que não sabe fazer bolo fazer. Não vai ficar bom, né? A gente sabe que não vai ficar bom. Então, é a mesma coisa um contrato, tá? Não é simples, não é simples. Contrato nunca é simples. Contrato é sempre complexo. Contrato simples é contrato modelo de internet. E isso a gente não faz, né? O advogado não faz. Então, por isso que dá problema depois. Seguindo a pergunta de Maris Souza. A pergunta de Maris Souza foi há uma semana atrás. E ela me falou o seguinte, doutora, preciso saber, aluguei um imóvel com contrato de 1 ano. Vejam que não é contrato por temporada, né? É contrato anual. Paguei para morar, entrei pagando o valor do aluguel de R$ 1.500. Então, paguei para morar. Qual cobrança antecipada? Pré-pago. Ela pagou R$ 1.500 e entrou no imóvel. Porém, eles também queriam o valor de mais 2 aluguéis. Calção, né? Então, aqui, no caso da Maris, eles cobraram de forma antecipada e também exigiram uma calção. Só que eu disse para eles irem me dando prazo para ir pagando. Porém, estou há 3 meses nesta casa e aqui muitos problemas. E não tem água constantemente, não tem água nem para banho, fazer comida, limpar casa, lavar roupa, ou seja, para nada. Compro comida congelada o tempo todo, Uber para lá e para cá, até água para beber eu compro, e detalhe, esse problema com falta de água aqui tem mais de 12 anos e o dono morou aqui por muitos anos. Porém, não fui informado, fui até a imobiliária e eles querem que eu pague para sair o valor de R$ 1.500, porque diz ser o último aluguel. O que devo fazer? Gente, eu aluguei um imóvel, né? Esse imóvel, ele tem que ter o mínimo de estrutura para me receber, certo? Então, isso é lógico, né?
Estou alugando um imóvel para residência. O imóvel tem que ter água, luz, tem que ter telhado, tem que ter um banheiro, tem que ter um quarto, uma cozinha, uma sala. É um mínimo, né? Caso o imóvel seja particularmente com algum problema, com algo que seja diferente disso, isso deve estar no contrato. Porque se isso não está no contrato, presume-se que esse imóvel ele está pronto para habitação, né? Quando eu alugo um imóvel para residência, presume-se que esse imóvel está apto à minha residência. E água é imprescindível, como luz, né? Como energia elétrica. Então, água e luz é imprescindível para uma residência. Se eu alugo um imóvel sem ter água, com problema de fornecimento de água, que isso não é algo esporádico, isso é algo rotineiro que prejudica a residência dessa pessoa, eu, locadora, estou descumprindo o contrato, porque o meu imóvel ele não está em perfeito estado e condições para a residência. Claro que eu teria que olhar esse contrato, talvez esse locador, no momento de fazer essa locação, constou lá no contrato que, olha, o valor do aluguel está sendo 1.500 porque ela está ciente que esse imóvel tem problema de abastecimento de água. Tudo bem aí? Aí, quando a gente aluga, a gente está ciente que o imóvel tem problema de abastecimento de água. Agora, caso isso não esteja expresso no contrato, eu tenho direito de rescindir o contrato por descumprimento de contrato do locador. Porque ele não me trouxe a verdade na hora de fazer o contrato. Ele não trouxe essa informação. E aí, ele violou o princípio da boa-fé e da relação. E aí, eu tenho como rescindir esse contrato e, inclusive, por culpa dele, e, inclusive, quem deve me indenizar é o locador e não o inquilino, tá? Então, para essa Marie Souza, ela deve urgente notificar para que eles regularizem no prazo de 24 horas a situação da água, sob pena de rescisão de contrato por descumprimento do locador e pagamento das multas previstas no contrato. Então, gente, se eu alugo um imóvel sem água e sem luz, o inquilino é que vai ser penalizado? Não, é o locador que vai ser penalizado. Então, vejam que isso falta o quê? A assessoria na hora da elaboração do contrato. A Maris de Souza, com certeza, também não procurou um profissional para fazer esse contrato. E aí, né? Dá isso, gente. Dá problema e não sabem resolver. E aí ficam, né, no prejuízo. E olha, vejam que a imobiliária está dizendo que ela tem que pagar para sair. Não, imobiliária. Não, mostra esse vídeo para a imobiliária, Maris. Quem tem que te pagar é o locador, porque quem está descumprindo é ele. A não ser que no contrato conste especificamente que este imóvel possui problema de abastecimento, né? E tem que constar ali que é reiterado, que por muitos dias o imóvel poderá ficar sem abastecimento de água, que a inquilina está ciente disso e que por isso que o valor do aluguel é X. Então, ela está ciente desse problema que o imóvel apresenta. Então, quando você aluga um imóvel e está ciente do problema que ele tem, aí é seu risco e sua responsabilidade. Agora, se você alugou um imóvel para residência e esse imóvel não tem água nem luz e você não sabia, aí, por favor, né, imobiliário, a culpa não é do inquilino, a culpa é do locador e o inquilino deve ser indenizado, certo? Mas, lembre-se, notifiquem, cessem de forma imediata esse problema, comuniquem, formalizem, manda um WhatsApp por escrito,
Hoje a gente sabe que o WhatsApp pode ser utilizado como meio de prova. Então formalizem essa reclamação, não adianta só ligar, tem que formalizar, vai ter que ter uma prova. Se isso for levado a juízo, tem que ter algo escrito. Então formalizem. Certo? Falei bastante hoje. Então é isso, gente. Respondi as perguntas. Maiara Alves, me perdoe a demora na resposta. Vou marcar todos vocês aqui no vídeo para que vocês possam depois assistir essa live e verem suas perguntas respondidas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.